A paz do Senhor a todos. Nesta tarde eu quero falar alguma coisa sobre Davi. Eu não vou trazer uma mensagem sobre Davi, mas mais para refutar certos tipos de pregações que eu tenho ouvido ultimamente sobre Davi, porque ultimamente tem vindo umas aberrações, né, de mensagens sobre a vida de Davi, sobre quem era Davi. E aí começam a pregar que Davi não era filho de Jessé, que Davi era filho de um adultério, e a gente deixa a gente assim bem chateado esse tipo de pregação, e esse tipo de pregação com certeza deveria ser repudiada, né? Por muitos líderes de igreja, como também pela própria igreja. Isso deveria ser realmente rejeitado, esse tipo de pregação, e a igreja não deveria nem dar ouvidos a este tipo de mensagem. Por quê? Trazem hoje para dentro da igreja que Davi não era filho de Jessé, porque Davi era filho de um adultério. Isso é uma das aberrações loucas, porque isso não pode ter saído, uma mensagem dessa não pode ter vindo do céu, não pode ter vindo de Deus, só pode ter saído de um coração doentio, de uma mente não muito saudável, que busca novidades, que começam a buscar então coisas diferentes, coisas interessantes para trazer para dentro da igreja. E o que me admira é que muitas pessoas escutam um tipo de mensagem como essa e acham bonitinha, acham interessante, e começam também a levar adiante, e aí um prega, outro prega, umas coisas que é um absurdo de mensagem. Por que eles dizem que Davi não era filho de Jessé e sim filho de um adultério? Porque Davi, ele diz que em oculto eu fui gerado. É claro, irmãos, que todos nós, seres humanos, fomos gerados em oculto. Ninguém foi aí, promoveu aí uma festa de aniversário e trouxe os seus amigos e, sei lá, colegas de trabalho, trouxe para dentro da sua casa e ali, vamos projetar um neném. Ou então não foi para um banco de jardim, nem muito menos para uma rua movimentada, onde passa muita gente para projetar um neném. Não, é claro que todos foram formados em oculto. Uma outra coisa que eles dizem, que Davi não era filho de Jessé, e alguns até chegam a um ponto mesmo crucial, eles chegam a dizer que Davi não era filho de Jessé, era um escravo, que não podia entrar dentro de casa, que não podia nem sentar na mesa com os seus irmãos, porque era rejeitado pelos seus irmãos, que era rejeitado pelo seu pai Jessé. É um absurdo realmente. Outra coisa então, voltando ao assunto, eles dizem que Davi não era filho de Jessé, porque Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Vejam só, quem de nós da humanidade que não foi concebido em pecado? Todos nós, ou toda criança, desde quando começa a ter um entendimento de criança, que começa a brincar com seus amiguinhos, as suas amiguinhas, vai brincar na casa de um amiguinho, de uma amiguinha, de repente aparece em casa com um brinquedinho, que chega e diz, ganhei da fulaninha, ganhei da minha amiguinha, ganhei do meu amiguinho, e na verdade escondeu e trouxe, e até mente para os seus pais que ganhou, quando na verdade escondeu e trouxe. Por quê? Porque toda criança tem a tendência para o pecado já corre dentro da nossa veia. O único que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A Bíblia diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo, então aquele ali não foi concebido em pecado e nunca viveu o pecado na sua vida, fora o restante da humanidade, foram se formados em oculto, foram concebidos em pecado. E uma outra coisa que é uma aberração maior ainda, que diz que Davi não era filho de Jessé, e porque ele era ruivo. E aí a gente sabe quão absurdo é isso, porque então se um casal, eles têm dois filhos, e um é mais claro, o outro um pouco mais moreno, não é filho do mesmo casal. Se um sai com o olho mais escuro, o outro com o olho um pouco mais claro, ou azulado, esverdeado, não é filho do mesmo casal, porque não tem o olho na mesma cor. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 25, o nascimento de Esaú e Jacó. A gente sabe que Jacó e Esaú era filho de Isaac e de Rebeca, e de repente nasce ali, primeiro sai Esaú, e a Bíblia diz que ele era
ruivo e peludo. De repente sai aquele outro garradinho no calcanhar dele, que era Jacó, completamente diferente de Esaú. E aí eu pergunto, então Esaú e Jacó não eram irmãos, sendo gêmeos? Esaú e Jacó não eram irmãos saindo do mesmo ventre na mesma hora? Então esse tipo de mensagem é mais um absurdo, deve ser repudiada realmente pela igreja. Então outros até colocam aí quando que Davi era um esmilinguido, que Davi era um ninguém. Irmãos, quando Jessé, veja só que interessante, quando Deus chega para Samuel e diz, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, que entre os seus filhos, olha bem, é Deus falando, que entre seus filhos eu tenho me provido de um rei. E a Bíblia diz, todos conhecem a história, passou todos os filhos de Jessé ali, e de repente ele pergunta, acabaram-se os mancebos, acabaram os teus filhos, uma palavra bem nítida. Aí Jessé diz, não, tem o menor, o mais novo, que está lá no campo pastoreando. E aí pessoas falam que Davi era um rejeitado, por isso estava no campo pastoreando. Você não sabe a importância que era ser pastor de ovelha, tanto é que Salomão se fez de pastor de ovelha. O próprio Jesus se fez de pastor e disse que era bom pastor. Era um cargo muito relevante, muito de verdadeira responsabilidade. E Davi tinha responsabilidade com as suas ovelhas, com as ovelhas que ele cuidava, tinha responsabilidade com o seu pai, tinha responsabilidade consigo mesmo. Quando o urso e o leão vieram para tentar comer as ovelhas, todos conhecem a história, ele matou o urso, matou o leão. Por quê? Porque ele tinha responsabilidade, e era um cargo muito importante, sim, ser pastor. E a Bíblia também é muito clara que diz que Davi foi ungido entre os seus irmãos, e também quando nós lemos a Bíblia, aonde fala de Davi, geralmente fala Davi, filho de Jessé. E a Bíblia também é interessante, é por isso que é bom ler a Bíblia, porque quando se lê a Bíblia não se traz uma mensagem como essa, né? De que Davi era filho de um adultério, meio que absurdo, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus, ele sempre mostrou as qualidades das pessoas, mas também fez questão de mostrar os erros, as falhas, o pecado daqueles mesmos homens que ele estava ali elogiando. Por exemplo, do próprio Davi, Deus mostra as qualidades dele, um homem segundo o coração dele, mas Deus faz questão de mostrar os pecados de Davi, ou o pecado de Davi, ou os pecados de Davi. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, no capítulo 11, a Bíblia começa dizendo que Jefté era um homem valente, valoroso, mostra as qualidades de Jefté ali. Aí depois ainda diz, dá uma puxada no tapete e diz, porém, filho de uma prostituta, não deixaria impune a mãe de Davi com toda certeza. Diria que Davi não era filho de Jessé, mas quando lemos a Bíblia, nós vimos que a Bíblia está recheada de versículos dizendo, Davi, filho de Jessé. Davi, filho de Jessé. Então, vamos parar de levar uma mensagem como essa adiante, vamos voltar ao simples evangelho, vamos voltar a trazer a palavra de Deus como ela é, a verdadeira palavra de Deus, porque é a verdadeira palavra de Deus que comove o coração do pecador, que comove o coração e a alma do crente, que faz com que as pessoas se sintam felizes, não aquelas mensagens que trazem uma dúvida no coração do crente, alguns até dizendo, olha, eu aprendi isso aí até agora e agora vem diferente, o outro, eu não sabia dessa novidade, fica aquela bagunça, fica uma batata quente para o pastor da igreja depois consertar nos seus cultos de ensino. Então, temos que, esses pregadores têm que parar com esse tipo de mensagem e voltar a pregar sobre Davi, filho de Jessé, que é o que ele é. Pode ler a Bíblia, que quase sempre que fala de Davi, está falando Davi, filho de Jessé. Então, fica só esse alerta aí, né? E levar então a mensagem verdadeira e genuína, o evangelho simples como ele é. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.